Habemus Babam. A Igreja Católica está agindo astutamente faz muito tempo e as pessoas não têm observado isto. A Igreja Católica sabe que os protestantes saíram dela com medo dela, por causa das ações dela, da forma que ela acredita. E de acordo com a Bíblia, Tessalonicenses e o livro de Apocalipse, mostra o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, um homem religioso que seria usado por Satanás para ser contra a palavra de Deus, porém com aparência de piedade, negando a eficácia da palavra. Os protestantes fugiram dela no tempo da Reforma, mas ela quer adquiri-los de volta. E para isto, ela age astutamente. Eu quero neste vídeo mostrar para vocês a diferença da Igreja Católica do passado para a Igreja Católica atual, tentando cair na graça das pessoas. Nada que a Igreja Católica faz é por fazer, por acaso, mas tudo que ela faz é premeditado, é pensado. E uma coisa eu lhe digo, se você não estiver em Cristo, se você não receber o batismo do Espírito Santo, você vai voltar para ela, querendo ou não. Quando eu falo voltar para ela, alguns desrevelados da mensagem me criticam, dizendo: você não conhece a mensagem, são duas bestas, uma besta de Apocalipse 13, verso 11, e outra besta de Apocalipse 13, verso 1. Amados, quando eu falo voltar, eu não digo voltar fisicamente, eu não digo voltar para congregar na Igreja Católica, eu digo voltar doutrinalmente. Você volta com seu espírito, com suas ações, com seu mundanismo, com as suas ideologias, adorando de alguma forma os seus deuses, guardando os seus dias de festas solene. E isso tem já pastores da mensagem fazendo, né? Já vi pastores da mensagem com culto especial de Natal, não vai demorar muito, Semana Santa e assim por diante. Você não vê mais pastor da mensagem combatendo a doutrina da Santíssima Trindade, que é o âmago principal do paganismo católico, a doutrina da Santíssima Trindade. Pegaram o Pai, Filho e Espírito Santo, que Mateus se referia, no qual ele diz que Pai, Filho e Espírito Santo seria o nome de Jesus. Como eu sei disso? Porque Lucas, que era apóstolo também, que conheceu ele, disse em Lucas 24, 47, se referindo à mesma escritura, disse que quando Mateus falou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou melhor, quando Mateus escreveu que Jesus falou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Lucas disse que Mateus se referia em sua escrita em seu nome, falando do mesmo acontecimento, disse, e que em seu nome pregasse o arrependimento dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o nome de Jesus, pois o nome de Jesus, como Paulo disse que o Senhor Jesus, ao subir ao alto, recebeu um nome que está acima de todo nome, ele deixou de ser chamado apenas Jesus de Nazaré ou Jesus, filho de José, e ao subir ao alto passou a ser chamado Senhor Jesus Cristo, não Yeshua também. Yeshua é o antigo nome, ele é um tipo de José. José, quando foi para o Egito, que representa o mundo gentil, recebeu um novo nome, e Jesus
também, quando veio para o mundo gentil, recebeu um novo nome. Não é mais Jesus de Nazaré, não é mais Jesus, filho de José, não é mais Yeshua, não. O nome é Senhor Jesus Cristo. Este é o nome que Jesus recebeu entre os gentios. E Lucas disse que Pai, Filho e Espírito Santo seria o seu nome. Por isso que os apóstolos só batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos nunca pronunciaram a palavra Santíssima Trindade. Os apóstolos nunca disseram que Pai, Filho e Espírito Santo era um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Os apóstolos nunca disseram que Pai, Filho e Espírito Santo eram três pessoas distintas da divindade. Os apóstolos nunca chamaram isso de Santíssima Trindade. Foi Tertuliano que inventou essa ideia e levaram isso para o Concílio de Nicéia, e daí para frente a Igreja Católica fez isso, a doutrina fundamental do cristianismo, entre aspas, moderno. Então, quando você vê eles falar em Pai, Filho e Espírito Santo, eles não estão se referindo ao Pai, Filho e Espírito Santo, que seria o nome de Jesus, como Mateus falou. Eles estão se referindo ao Pai, Filho e Espírito Santo no sentido de dogma que eles criaram, de adoração pagã a três deuses. Então, quando eu digo voltar, eu estou me referindo a concílio ecumênico, porque muita gente da mensagem está achando que a confederação de igreja, o concílio ecumênico, que o irmão Brana profetizou sobre isso, é porque as pessoas, os protestantes, vão congregar na igreja católica, os católicos vêm congregar na igreja evangélica. Não, senhor. Isso é união de mente, isso é união de espírito, isso é união, assim como a Bíblia diz em São Lucas 17, verso 37, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias, onde estiver a palavra, ali se ajuntarão os filhos de Deus para comer. Da mesma forma, o reino do anticristo, onde estiver o dogma trinitário, ali se ajuntarão os abutres protestantes e católicos, o falso cristianismo comendo esse dogma maldito de um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Observe este vídeo, veja como a Igreja Católica não tem pressa. Ela está como uma sucuri que laçou o mundo protestante. E eles espernegaram, eles fizeram força. E a sucuri, eu que moro aqui no Pará, não sei como vocês chamam essa cobra no seu estado, aqui chamamos de sucuri. Ela laça o boi e ela enrola a sua cabeça lá embaixo numa raiz de uma árvore, no fundo do rio. Ela laça o boi e o boi puxa, chega, ela estica. E aí o boi cansa, ela puxa ele meio metro para mais perto dela. Aí o boi descansa e arranca de novo, faz força e ela fica quieta. Quando ele cansa, ela puxa ele mais meio metro. E assim ela vai e ela não perde. Ela não perde. Se não chegar alguém, o fazendeiro, o dono daquele boi ali, com uma faca, furar ela não vai soltar. Ela vai levar aquele boi para o fundo do rio e ele vai morrer afogado e ela vai comer ele. Então o mundo protestante está laçado e está sendo puxado para o ecumenismo. Ela fez eles comerem do sacrifício da idolatria. Apocalipse capítulo 2, verso 20. Tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Engana os meus filhos e faz com que eles comam do sacrifício da idolatria. Em vez deles comerem do Pai, Filho e Espírito Santo, que Mateus falou, que é o Senhor Jesus Cristo, eles estão comendo de um dogma. Na mente deles, Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas. No céu, sentado em três tronos, e eles provam que creem nisso pelos vídeos que eles fazem, pelas imagens que eles fazem, pelos desenhos que eles fazem, e que está por toda a internet. Que Deus tenha misericórdia. Veja nesse vídeo como era a Igreja Católica nos anos 60 e como ela foi tentando mudar para que não cause crítica e para que ela caia na graça do protestantismo.
para que as pessoas venham dizer assim: ela não é aquilo que dizem. Então nós não temos filmagem da Igreja Católica de 200, 300 anos atrás, lá do tempo de Martinho Lutério, lá do tempo de Irineu. Nós não temos, não tinha câmera fotográfica ou de vídeo para filmar naquele tempo, para nós ver o que os papas pronunciavam, o que eles diziam. Até mesmo sabemos que através da carta Doação de Constantino, que é do século VIII, diz que ele tinha o título de Vigaris Filii. Hoje eles não falam nesse título. E os opositores dizem: William Branham fala numa coroa que tem Vigaris Filii. Não existe isso. Não existe isso. E até os padres também, nos sites, falam: não existe Vigaris Filii na coroa papal. Não existe Vigaris Filii. Não existe porque foi retirado. Porque eles estão tentando esconder quem eles são. Eles não estão querendo mudar, eles não mudaram o que eles são, eles apenas estão escondendo o que eles são para poder pegar os protestantes. Então eu já expliquei aqui num vídeo sobre a coroa papal que Vigaris Filii é a mesma coisa que vigário de Cristo, porque Cristo é o Filho de Deus. E eu mostrei para vocês a coroa com esta escrita que está lá no papado, no Vaticano. No entanto, a doação de Constantino mostra que ele era chamado no passado de Vigaris Filii. Então não havia vídeos para que nós possamos ver os papas fazendo pronunciamentos e falando isso deles mesmos, mas eles falaram, não ficou gravado. Mas algum manuscrito que sobrou e ficou lá, como a doação de Constantino. E quando vem os anos 60, a partir do, creio que 1900, alguma coisa, como você viu nas imagens aí, o primeiro Papa a ser filmado, Leão XIII, você vê como era o papado. As pessoas se ajoelhavam diante do Papa. Isso eles estão evitando fazer hoje, para poder mostrar ao mundo que não é isso que os protestantes dizem de nós, jamais, nós adoramos a Deus. Também você vai ver o que o narrador fala sobre o que o Papa era, o que eles criam ser. E isso já nos anos 60 eles já tinham mudado muita coisa. Eles não mudaram, eles evitaram de falar muita coisa para que eles possam cair na graça do povo, para que o povo possa dizer: eles não são isso que os protestantes falam. E até mesmo conquistar os próprios protestantes para o concílio ecumênico, para a união de igreja. Mas aí você vai ver uma filmagem dos anos 60, inclusive cita o presidente João Goulart, no tempo do João Goulart, que ele estava lá na posse do Papa. E você vê que nos anos 60 eles ainda tinham pronunciamentos que se denunciavam a si próprios, que diziam de si próprios ser vigário de Cristo, que diziam ser, além de bispo de Roma, rei. E você vai ver o vídeo. Observe, eu fiz a tradução, estava em espanhol, um vídeo antigo dos anos 60. Mas observe como eram os pronunciamentos dos narradores da época. O que as pessoas pensavam do Papa na época, que eles criam que ele era. E eu quero que vocês saibam que hoje eles continuam, o papado, o Vaticano crê naquela mesma coisa, que o Papa é vigário de Cristo, ou seja, Cristo é o Filho de Deus, Vigaris Filii, e que ele é rei, não apenas bispo de Roma, mas rei. E então eu quero que você saiba que as câmeras pegaram esses pronunciamentos dos anos 60, e aí você vai ver, depois do conclave, quando o Papa era eleito, que ele recebia a coroa tríplice, aí você vai ver ele fazendo a bênção, dando a bênção Urbi et Orbi. O que era esta bênção que os papas davam? E hoje eles continuam fazendo, mas eles fazem mais simples para as pessoas não perceberem. Era abençoar o mundo com Pater, Filii et Spiritus Sancti.
Abençoar Roma, esta bênção, urbi et orbi, era abençoar Roma e o mundo, pois é o âmago do papado, o âmago do sistema católico, é que o mundo receba Pai, Filho e Espírito Santo, não como Mateus falou, porque Mateus falou com outra intenção. Mateus falou em Pai, Filho e Espírito Santo, se referindo ao nome de Jesus, porque Lucas falou que foi isso. Lucas 24, 47, Lucas disse que quando Mateus escreveu Pai, Filho e Espírito Santo, se referia em seu nome, que é Senhor Jesus Cristo. Mas esta bênção, urbi et orbi, é uma bênção trinitária para o mundo, que o mundo seja coberto com a unção trinitária de um Deus Pai, de um Deus Filho e de um Deus Espírito Santo. Observe que os protestantes estão debaixo desta bênção papal, o mundo está debaixo disto, e só tem um jeito de você escapar da bênção urbi et orbi, é se você for batizado com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo te ensine, porque Jesus disse, quando aquele Espírito da verdade vier, vos fará lembrar de tudo que eu vos disse e vos ensinará toda a verdade. Porque o Espírito Santo te ensine que quando Mateus falou em Pai, Filho e Espírito Santo, ele não se referia à Santíssima Trindade e nem a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas ele se referia ao nome de Jesus. Lucas confirma isso. Mas essa bênção papal, urbi et orbi, é uma bênção disfarçada, como diz os americanos, blessing in disguise, uma bênção que na verdade é uma maldição sobre o mundo, para que todos estejam debaixo deste Espírito Trinitário, adorando um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Observe esse vídeo, quero que você preste bem atenção. Primera aparición en público del nuevo pontífice. Chegando na cidade do Vaticano, os 80 cardeais de todas as raças e procedências, para eleger o novo vigário de Cristo. Nadie puede vislumbrar siquiera quién de ellos sustituirá al Papa Roncalli. Blancos proclaman la alegría de la cristiandad. Y la primera bendición urbi. A bênção urbi et orbi significa a cidade de Roma e ao mundo e a todo o universo. En el interior de la Capilla Sixtina, los 80 cardenales rinden acatamiento al nuevo Papa. Una perspectiva se nos... Na posse está o presidente do Brasil, João Goulart, representante do governo irlandês, o presidente da Itália, Sua Alteza Real, Conde de Barcelona, o presidente da Indonésia, representantes do governo espanhol, membros de 96 delegações estrangeiras. Y entre las aclamaciones de medio millón de personas, avanza el cortejo procesional portando la tiara y demás atributos de tan alta investidura. Cuando se anuncia la presencia de su santidad sobre la silla gestatoria, una vibración de entusiasmo sacude al universo concentrado en el ágora vaticana. Ele se diz um sucessor de Pedro. Aí você vê o povo carregando ele neste trono. E me lembro que Pedro, quando o Espírito Santo mandou ele ir na casa de Cornélio, lá em Atos capítulo 10, vocês que são leitores da Bíblia devem se lembrar do que eu estou dizendo, e Cornélio se aproximou de Pedro e se prostrou diante de Pedro, e Pedro disse, levanta-te, eu sou homem igual a ti.
E fico pensando, será que se o Papa fosse mesmo uma sucessão de Pedro, será que Pedro aceitaria fazer isso aí que estão fazendo com ele? Encontramos também lá em Apocalipse o anjo, quando João se prostrou diante do anjo, o anjo disse, não faças tal, sou conservo teu, adora a Deus. Ou seja, aí temos dois exemplos, anjo e homem, nem apóstolo e nem anjo aceitaram a adoração. Mas você vê que o espírito que está neste homem é o espírito de desviar a adoração que seria de Deus para ele. A tiara papal é colocada sobre a cabeça do Papa Paulo VI pelo cardeal Alfredo Ottaviani. A coroa pontífice, tríplice, De sacerdote, de bispo e de rei. O novo Papa lê algo em outro idioma e logo pronuncia solenemente a forma de bênção, Urbi et Orbi. De rodillas. Espírito Santo. Aí você viu que eu traduzi exatamente o que o narrador falou aí. Ele falou em espanhol. Eu não tenho conhecimento de espanhol, meu foco mais é inglês. Mas você sabe que todos nós que falamos português entendemos 80% de espanhol. E eu ouvi com bem cuidado e procurei a ajuda do Google e traduzi. E falou aí, ele falou, e eu traduzi em português só para você entender, mas ele, o narrador, está falando que a coroa pontífice tríplice de sacerdote, bispo e rei. É isto que eles criam nos anos 60. Hoje eles não falam mais nisso, mas eles não deixaram de crer nisso. Eles não falam mais para não causar escândalo, porque eles querem cair na graça. Eles querem conquistar as igrejas, todas as igrejas. E isto assusta o mundo protestante. Então, só para você ver, isso só o que foi filmado, porque nos anos 60 já era filmado. Mas lá atrás, há 300, 400, 500 anos atrás, você encontra a carta da doação de Constantino, que é do século VIII, diz que ele era chamado Vigaris Filii Dei. E aí você vai ver que agora, neste vídeo, aí nos anos 60, eles ainda estavam chamando ele de Vigário de Cristo, que é a mesma coisa. Cristo é o Filho de Deus. E nesse Vigaris de Cristo, que está na coroa papal, você falando Cristo como Filho de Deus, você tem 666. Então, você vai ver o que eles criam nos anos 60 e como eles mudaram de lá para cá. Não que eles, eu volto a dizer, não que eles mudaram, eles continuam crendo isso aí. Só que eles deixaram de falar para poder se aproximar dos protestantes. Eles não querem assustar os protestantes. Depois que ele recebe a coroa tríplice, fazendo dele sacerdote, bispo e rei, ele pronuncia a bênção Urbi et Orbi, que é abençoando Roma, não somente Roma, mas se você ver no Google, digite lá o que é a bênção Urbi et Orbi. Era uma bênção que o Papa dava para Roma e para todo o mundo. E a bênção era Pai, Filho e Espírito Santo, no entanto, com o dogma de que Pai, Filho e Espírito Santo é três pessoas distintas, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. O Papa dando ao mundo três deuses, e isso os protestantes engoliram. No início das primeiras sombras da noite, enquanto os reis e os príncipes, os chefes de estados, os poderosos da terra e os fiéis mais humildes prestam homenagem de acatamento à potestade universal da Igreja Católica. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Apocalipse 17, verso 2. A Igreja Católica não usa hoje mais essas palavras. Os reis, os príncipes e os chefes de Estado, os poderosos da terra, prestam homenagem à potestade universal da Igreja Católica. Porque esse aí era os anos 60. Os protestantes começaram a dizer isso se encaixa com Apocalipse 17, 2,
onde diz que os reis da terra se prostituíram com ela e todas essas coisas. Então a Igreja Católica, examinando a Bíblia, verificando que isso era um prato cheio para os protestantes, ela começa a simplificar a coisa. Hoje, quando é colocado a tiara papal sobre a cabeça do Papa, não diz mais que ele é sacerdote, bispo e rei, mas ele sempre procura dizer que é apenas um servo do Senhor, o pastor da igreja e assim por diante. Eles vêm simplificando para que eles possam cair na graça das pessoas, para que as pessoas venham dizer, não é isso que falam. Mas isso aí foi os anos 60. Nos anos 60 falava-se desse jeito, hoje não fala-se mais assim. Agora imagine antes de existir câmera, antes de existir gravações, o que não era. Ele verdadeiramente era um chefe de Estado poderoso, que matava quem ele queria. E todas as atrocidades que a Igreja Católica fez no passado é a pura realidade. Ela está como uma pessoa que comete um crime e quer se passar por inocente. Que quando as pessoas chegam na casa dele, coloca a faca ensanguentada debaixo de alguma coisa, coloca um tapete em cima do sangue, limpa qualquer vestígio de erros que foi praticado, de mancha de sangue, assim por diante, e mostra um rosto inocente, e ali por debaixo daqueles esconderijos estão os seus crimes. Ela está colocando debaixo do tapete, porque ela sabe que os protestantes começaram a denunciá-la, a dizer quem ela é, quem realmente eles acreditam que o Papa é. Na verdade, ele é o anticristo. Na verdade, ele sempre pregou durante toda a Idade Média que era Vicaris Filii Dei. Hoje eles não falam mais isso. E os tolos dos opositores dizem, o Papa nem diz que é Vicaris Filii Dei. Não fala agora não. Isso foi colocado debaixo do tapete. Porque querem cair na graça do povo. Mas a doação de Constantino, escrita no século VIII, mostra, quem escreveu aquilo declara que ele era conhecido como Vicaris Filii Dei. Então ela vai escondendo os vestígios, tudo aquilo que as pessoas vão descobrindo e começam a falar, ela vai lá e coloca isso aí debaixo do tapete. Se alguém vier visitar o Vaticano, pode ficar à vontade, pode olhar, pode tirar foto, está tudo escondido. Mas na verdade, isso é para cair na graça das pessoas, porque ela vai sair do abismo, diz a Bíblia. Ela é o oitavo e vai à perdição, a besta que sobe do abismo. E ela está enganando a terra. As pessoas pensam que ele está abençoando com a bênção Urbi et Orbi. E na verdade, quando ele está fazendo aquilo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a cidade de Roma, para o mundo e para o universo, na verdade, aquela é a maldição da Trindade. Porque a Trindade, o dogma trinitário é uma maldição. Não Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é Bíblia. Pai, Filho e Espírito Santo é bíblico. Mas o dogma que fizeram em cima disso, como o dogma que fizeram em cima de Pedro, quando Jesus disse, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, isso é bíblico. Mas o dogma que colocaram em cima dizendo que ele é o Papa, isso aí é que é maldição. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, que Mateus 28, 19 falou, é Bíblia, os apóstolos falaram nisso. Mas esse dogma de que Pai, Filho e Espírito Santo é três pessoas distintas, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Isso aí eles pensam que é uma bênção, a bênção Urbi et Orbi, que vai para a cidade de Roma, para o mundo e para o universo. E na verdade ele está amaldiçoando o mundo com três deuses. E as pessoas não percebem. Os protestantes engolem isso e até são capazes de dizer amém. Agora vamos ver o Papa João 23.
Venecia vino como San Pío X, Angelo Giuseppe, cardenal Roncalli, que em 1953 foi nombrado por Pío XII. O mundo católico está composto por 470 milhões de homens. É a maior comunidade religiosa que se assenta sobre a terra. Apocalipse 17:15. E as águas que tu viste, aonde a mulher se assenta, são povos, nações, multidões e línguas. Apocalipse 17:18. E a mulher que tu viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Habemus papam. Poucos minutos depois, Sua Santidade sai ao balcão para dar a bênção Urbi et Orbi, à cidade de Roma e ao mundo. A sede tem um pastor, Cristo tem um vigário. Eis aqui o servo dos servos de Deus, sumo pontífice da Igreja Universal, sucessor do primeiro dos apóstolos, patriarca do Ocidente, primeiro da Itália, arquebispo metropolitano da província romana, bispo de Roma e soberano do Estado do Vaticano. O colégio sacro inicia o ato de obediência. Um por um, os cardeais, com suas vestes cor de púrpura. Apocalipse 17, verso 4. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Terminado o luto pelo pontífice que faleceu, se aproximam para beijar a mão do Papa. O Papa recita diversas orações e, ao concluir, lê a Epístola Pontifícia. A tiara papal adornada com as 3 coroas. O cardeal Nicola Canali coloca a tiara na cabeça do Santo Padre. No ritual de invocação se diz que o Papa é o pai dos príncipes e dos reis, e o regidor do mundo, e o vigário na terra do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, a quem devemos a sua glória e honra nos séculos dos séculos. O Papa é o pai dos príncipes e dos reis, o regidor do mundo, e o vigário na terra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E continua dizendo, a quem devemos honra e glória pelos séculos dos séculos. Em seguida, toda a multidão na frente do Vaticano se ajoelha. Isto eles já não dizem hoje, porque isto causa escândalo. Porque os protestantes evangelizaram, de alguma forma os católicos ouviram os protestantes mostrar Apocalipse 17, mostrar a conexão do papado com o anticristo. Então eles estão simplificando. Eles não falam mais isso hoje, essas palavras não são faladas hoje. Eles estão colocando isso debaixo do tapete. No entanto, eles não mudaram, eles não deixaram de crer nisso, eles creem nisso. Só que eles sabem que falar isso provoca espanto. E eles querem o concílio ecumênico. Eles estão esperando os protestantes que estão voltando para eles. Você sabe, os Estados Unidos, o país protestante do mundo, está sendo cada vez mais catequizado, se tornando católico. O próprio Papa agora é dos Estados Unidos e o protestantismo está se tornando católico junto com eles para formar uma só religião e formar a imagem da besta, porque o protestantismo, que é os Estados Unidos, dará poder à primeira besta. Então, quando você vê um teólogo defendendo a Trindade, defendendo esse dogma católico, simplesmente é uma forma do protestantismo dar poder à besta. Eles estão dando poder a ela, e é exatamente isso que o protestantismo está fazendo, dando poder à primeira besta, fazendo com que o mundo creia
que a primeira besta está correta e unindo-se, tornando-se uma só religião, meus irmãos. Mas graças a Deus que Deus enviou um profeta e nós estamos bem distante dessas coisas. Agora a benção apostólica Urbi et Orbi. Benedictio Dei, omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Aí a multidão vai à loucura. As águas que tu viste são povos, multidões e línguas. O mundo todo, tanto o mundo protestante como o mundo católico, recebe esta bênção, Urbi et Orbi. Lembro do Luva de Pedreiro, né? Um blogueiro que tem aí, que ele fala sempre, receba, receba. E este Pai, Filho e Espírito Santo para o mundo e o universo, o mundo recebe isto. Mas o mundo não recebe isso como Mateus entregou. Porque Mateus entregou o Pai, Filho e Espírito Santo sendo o Senhor Jesus Cristo e não três pessoas distintas da divindade. Não Santíssima Trindade, mas como três manifestações de um mesmo Deus. Mas esta bênção Urbi et Orbi do Papa entrega um Pai, Filho e Espírito Santo que na verdade é três deuses, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. A multidão vai à loucura, porque é do mar que sai a besta. Eu me lembro há muito tempo atrás, quando o Lula foi presidente pela primeira vez, e naquele tempo estavam criticando ele, dele falar ruim, disse que ele falava ruim, e o porta-voz do Palácio do Planalto falou numa entrevista dizendo assim, o presidente veio do povo, então o presidente fala a língua do povo. Isso sempre ficou na minha mente, é o povo que gera o monstro sai das águas. É o povo, até mesmo pastores da mensagem, eu conheci pastores da mensagem que teve um ministério maravilhoso, abençoado. De repente o povo começou a dizer que ele era mais que um pastor, mais que isso, e o povo fez daquele homem um monstro, uma besta. Aí pensou que não, ele começou a se orgulhar e a se levantar contra os outros ministros e dizer que só ele era pastor e morreu como um monstro, como uma besta, né? Então esse monstro, essa besta, ela sai do mar, o povo que gera isso. É o povo, gente, que gera o erro. E aí se aquele homem que Deus usa não tiver o Espírito Santo, ele for ouvir o que o povo diz, ele se enche de orgulho. Olha, foi da onde saiu Hitler? Do povo, a Alemanha que aclamou ele. Foi a Alemanha que colocou ele lá no poder e veio aquele monstro chamado Hitler, né? E assim você vai ver de onde veio o papado, do povo, é o povo, porque se o povo não tivesse aclamado ele, se o povo não tivesse dado confiança, se quando ele tivesse com essas heresias de dizer que Maria é mãe de Deus, que Pai, Filho e Espírito Santo é três pessoas distintas da divindade, o povo tivesse virado as costas e dissesse, ó, nós não cremos nisso não. Ele não tinha ido para frente, ele ia mudar, ele parava. Mas o povo aplaudirá, amém, é verdade. Olha o que deu. A besta sai das águas, as águas é o povo. E na mensagem tem isso. Você começa esse negócio agora mesmo, aqui no Pará está vindo aí uns irmãos que vão estar aí com um amigo meu, eu não digo nada, é amigo meu, mas eu tenho a minha posição na mensagem, né? Dizendo que é apóstolo, um apóstolo da mensagem está vindo no Pará. Bom, Brando disse que apóstolo, evangelista, mestre, isso tudo é local. Cada igreja local tem o seu apóstolo, evangelista, mestre, profeta. E o que acontece? Aí as pessoas conhecem, é o apóstolo fulano de tal, o apóstolo irmão assim, assim. Pare com isso, você está tentando gerar uma besta, gerar um monstro. Você que é povo de Deus, pare com isso. Se o irmão Rubens começar a dizer que é algo mais do que um pastor local, não dê atenção, não dê like para isso, não dê visualização para um vídeo como este.
quando o irmão Robson começar a dizer que é mais que um pastor local, que ele é um outro olho, além do 7º olho do Cordeiro, não dê like, não visualize o vídeo, porque você está gerando um monstro, porque o monstro sai do povo, é o povo que gera, o povo é culpado. Tá bom? Então você viu aí a situação do mundo. Então eles pararam de falar essas coisas quando as câmeras surgiram, que as câmeras começaram. Eles fizeram toda a atrocidade, eles diziam que o Papa era o Vigaris Filii Dei, está registrado na carta da doação de Constantino, no século VIII, e eles têm a coroa tríplice, eles têm tudo, eles mataram 68 milhões de cristãos na Idade Média, então quando se aproximou o tempo que foi aparecendo a mídia, a imprensa, as câmeras para filmar, para mostrar eles começaram a pegar os erros e colocar debaixo do pano e ia se ajeitar. E aí, não, nada disso. Na verdade, eu sou servo dos servos de Deus. Que negócio de sacerdote, bispo e rei, não. Que potestade universal da Igreja Católica. Não, nós somos uma igreja simples como qualquer outra. Então, quando as câmeras surgiram, que ia mostrar eles se acalmaram e pararam de falar aquelas coisas, mas até os anos 60, as câmeras ainda pegaram alguma coisa que ainda restou. E eles estão tentando conquistar o mundo para o ecumenismo e por isso eles precisam ser humildes. Eu vi uma pessoa católica me dizendo isso, que eles têm ensinado na Igreja Católica que quando passarem perto de um protestante é para saudar. E eu tenho notado isso. Eu estava aqui na frente da igreja sentado com meu pai uma vez e ia passando umas freiras. E elas passaram e disseram, paz de Cristo. Eles estão querendo se aproximar e eles estão se aproximando. A doutrina deles, o mundo protestante já tem. No livro dos bispos, sobre o conique, ali já diz que quem é batizado na Trindade já faz parte da Igreja Universal. E eles dizem ali, não, nas reuniões do conique tem o desenho de um barco, de uma bandeira, e o barco significa todos navegando na mesma direção. E ali naquele livro diz que quando se juntarem junto com os protestantes para orar, a oração do concílio, que não deve dizer assim, creio na Igreja Católica. Não faça isso que os protestantes não gostam. Diga, cremos na Igreja Universal. Aí ali diz assim, lembre-se que a palavra universal significa católica. Então os protestantes vão dizer, olha, nós não vamos rezar, orar com você, dizendo, creio na Santa Igreja Católica, nós não queremos isso. E não tem problema, não. Então nós vamos falar Santa Igreja Universal, pronto. E os protestantes, amém, até em língua vão falar, siricai, sirianda, xalabandaia. E meu Deus do céu, graças a Deus, irmãos, temos um profeta. Eles dizem, habemos um papa, e nós dizemos, habemos um profeta, louvado seja Deus, amém.